prefeito mais jovem da Inglaterra, e a rainha soube disso. A rainha disse, olha, eu vou visitar. A minha primeira visita oficial será naquela cidadezinha, uma cidade muito pequena. Enfim, a primeira visita oficial será lá. E o prefeito soube disso. Já nesse momento ele começou a ficar nervoso. E aí disseram para ele, prefeito, nós vamos fazer um evento. Né? É um evento, e a cidade era pequena, mas fizeram um evento para 1000 pessoas, num ambiente pequeno, né, modesto, mas chega o dia, o evento é realizado, a rainha aparece. Imagine como se o prefeito estivesse na minha posição, a rainha aparece no fundo desse auditório e ela vem descendo uma escada na direção do prefeito. Na medida que ela dava os passos, o coração dele acelerava. No momento que ela chega próxima ao prefeito, ele já não tinha mais palavras. Ele ficou mudo. Então ela diz, boa noite, prefeito. E ele sequer conseguiu responder. Nem com um gesto de cabeça ele conseguiu fazer. E ela percebeu o nervosismo, boa noite, uma linda festa, prefeito. Ele também não respondeu. Terceira pergunta dela, olha, parabéns, o seu mais jovem prefeito que nós já tivemos na Inglaterra. Ele não respondeu. E ela, percebendo o desespero, o nervosismo dele, ela disse, vou partir para o outro lado, vou quebrar o gelo. Ela disse, prefeito, que coisa bonita. As pessoas aqui da sua cidade, todas no evento, usam um colar. Um colar de cerimônias, em respeito à cerimônia. Né? Respeitando a cerimônia, respeitando os presentes, respeitando as autoridades. Eu também vim com um colar de cerimônias. E ela faz essa introdução porque percebe que ele não tem um colar de cerimônias. A única pessoa daquele evento, das 1000, que não usava o colar de cerimônias, era o prefeito. E ela, então, para quebrar o gelo, disse, agora eu brinco com ele. Mas olha, interessante. E o senhor, né, que comanda toda a festa, não usa o colar de cerimônias, né? E ele disse, agora eu preciso responder uma coisa. No momento do desespero, ele deve dar um passo para trás e diz, rainha, eu uso o colar de cerimônias. Sim, mas só em ocasiões especiais. Enfim, não foi feliz, não é? Não é o meu caso. Porque eu, sinceramente, quando soube da história de vários de vocês, que alguns viajam, né, de outras cidades, que alguns trabalham o dia todo, né, eu sei até o número de alunos que tem na turma da noite, eu fiz questão de saber isso. Então, por questão de saber isso, sabendo da presença de vocês, tenho certeza, se nós tivéssemos o costume do colar de cerimônias, tenha certeza que ainda que nenhum de vocês estivesse usando, nessa noite o colar de cerimônias estaria aqui no meu peito. Então eu agradeço pelo convite, né, mais uma vez, e pela deferência de vocês estarem aqui para nos ouvir. Então, muito obrigado, e nós vamos aqui começar a tratar de um tema muito interessante até, pelo menos no meu visão. Né? Nós vamos falar de prisão preventiva e de medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Olha, eu sei que existem pessoas no primeiro, né, semestre ao 10º semestre. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos um tema que é muito maltratado em processo penal. Por que é maltratado? Porque você percebe que o nosso tema é prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão. Vamos encaixar tudo aqui. A primeira questão é que prisão preventiva é uma medida cautelar. Por quê? Porque qual é a regra no Brasil? A regra é a liberdade. Isso é direito constitucional, é previsto na Constituição Federal, a regra é que todos fiquemos em liberdade. E a exceção, escute lá, a exceção é que eu só serei preso após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Você que é o primeiro semestre, né? Após a sentença penal condenatória se tornar irrecorrível. Essa é a exceção. O que eu quero dizer, se a regra é liberdade, a exceção é só o indivíduo ser preso após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o que eu devo pensar da prisão preventiva? Que eu sou preso antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Às vezes sou preso em fase de investigação. Às vezes sou preso na fase do processo. Logo, o espírito que nós precisaríamos sair daqui hoje raciocinando é que a prisão preventiva é a exceção da exceção. Porque a exceção é
Só cumpro uma prisão, só sou preso, se condenado irrecorrivelmente. Mas na prisão preventiva, eu não estou condenado irrecorrivelmente. Então isso é exceção da exceção. E nós começamos por ela, a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma medida cautelar. Medida cautelar por quê? Uma medida de urgência. É preciso cautela, é preciso prender esse indivíduo de maneira urgente. Esse indivíduo não pode ficar em liberdade. Dentre as medidas cautelares, a pergunta que eu faço é: a prisão preventiva é uma medida cautelar? Isso já foi afirmado. Mas é uma medida cautelar que atinge a pessoa ou os bens da pessoa? A pessoa. Então sabe qual é o nome dela? Medida cautelar pessoal. Ok? Mas nós temos várias medidas cautelares pessoais no Brasil. A prisão preventiva é uma delas. E, sinceramente, das medidas cautelares pessoais que nós temos no Brasil, a prisão preventiva é a pior delas. Pense num grau de proporcionalidade desde a liberdade e vocês vão verificar que a prisão preventiva é a pior das hipóteses, a pior das medidas cautelares pessoais. Ponto. Partindo daí, eu decreto essa prisão preventiva no Brasil apenas de maneira excepcional. Mas decreto quando? Quais são as hipóteses para se decretar uma prisão preventiva no Brasil? Saibam vocês que dia 4 de julho de 2011, entrou em vigor no Brasil a Lei 12.403. A Lei 12.403, que é de 2011, ela operou uma modificação no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. E também essa modificação acabou alcançando a prisão preventiva. De modo que hoje no Brasil é possível que nós temos 5 hipóteses de decretação de prisão preventiva. E uma não é igual à outra. Mas é claro que eu vejo hoje na televisão, no dia a dia, falando, o indivíduo foi preso preventivamente. Eu digo, mas por que, como, de que forma? Mas por que ele foi preso? Nesse caso, tecnicamente, por que houve a prisão? Eu vou começar aqui tratando da regra. Em regra, no Brasil, regra. Quando alguém é preso preventivamente na regra. Vamos por etapas. Regra. Alguém é preso preventivamente quando um crime possui pena máxima superior a 4 anos. E pena máxima é a pena máxima que está na lei, não é que o juiz condenou na sentença. Por exemplo, não existe crimes que têm pena, por exemplo, de 4 a 10 anos. O roubo, a pena é de 4 a 10 anos. A pena máxima do roubo, 10 anos. Então, o roubo, na regra, seria um crime que, em tese, cabe em prisão preventiva, na regra. Quer ver uma história? Sabe qual é a pena do furto? De 1 a 4 anos. E eu disse que, em regra, só cabe prisão preventiva para crimes com pena superior a 4. Então, em regra, não caberia prisão preventiva para o furto. Na hipótese regra. Na hipótese regra. Na hipótese regra, eu considero a pena máxima que está prevista em lei. E a pena máxima que está prevista em lei deve ser superior a 4 anos. Mas não é só. E algumas pessoas ficam gritando, o indivíduo atropelou o outro, prisão, a lei, calma. Além da regra, a pena tem de ser superior a 4 anos, o crime tem de ser crime doloso, crime intencional. Ou eu quero o resultado, eu tenho dolo direto, ou eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu tenho o chamado dolo indireto na modalidade eventual. O que eu quero dizer é que, na regra, não cabe prisão preventiva para crime culposo. Esses dias eu analisava, segunda-feira, eu estava em Curitiba e chego no hotel e eu vejo lá um indivíduo, eu chamo de indivíduo, gritando, absurdo, o indivíduo atropelou o outro, olha lá, homicídio culposo e não foi preso. Meu Deus. Esse juiz é mole, o promotor é pior ainda. Meu Deus. Ele
perdoai-o. Ele estava no conclave, eu já rezei também, perdoai-o, ele não sabe o que diz. Porque na regra não cabe prisão preventiva para crime culposo. Então eu preciso, na regra, primeiros duas hipóteses. Pena superior a 4 anos e crime doloso. Mas não é só. Para prender alguém preventivamente, eu não posso olhar agora, imagine vocês, eu digo, eu vou prender você. Por quê? Porque eu achei melhor você. Porque é assim. Porque eu quero. Na verdade, para que alguém seja preso preventivamente, é preciso a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime. Não precisa de prova robusta para prender preventivamente. Prova robusta de que ele é o autor serve para condenar. Para condenar, eu preciso de prova robusta de que ele é o autor do crime. Para decretar a prisão preventiva, eu preciso de indícios suficientes. Ou seja, uma suspeita séria de que ele tenha contribuído para a prática do crime. E eu preciso também, além disto, de prova que o crime tenha acontecido. Prova da materialidade delitiva. Prova da existência do crime. Exemplo, olha, houve um homicídio. Via de regra, a prova do homicídio, da materialidade, da existência do crime de homicídio, é a presença do cadáver. Via de regra. Via de regra, a presença do cadáver. Via de regra, não é? Para comprovar uma lesão corporal, eu preciso de dano à integridade física da pessoa. A prova da materialidade. Ah, e tráfico de drogas. Eu preciso da droga. Cadê a droga? Isso é materialidade. Então, eu tenho 4 hipóteses, já que eu vou caminhando para decretar prisão preventiva. Indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime, prova da materialidade delitiva. Crime doloso, com pena máxima superior a 4 anos. Mas de tudo isso, eu falei e não disse nada. Quando falou e não disse nada. Escuta uma coisa. Eu comecei a minha fala dizendo que a prisão preventiva é uma medida cautelar, uma medida de urgência. Eu não mostrei a urgência. Onde está a urgência que eu preciso ser preso? Em nada que eu falei. O que eu falei demonstra que tem indícios que ele é o autor de um crime com pena máxima superior a 4 anos, esse crime é doloso e tem a prova do crime. Agora, onde eu demonstro a urgência de ter de prender alguém antecipadamente, cautelarmente, exceção da exceção. Porque se alguém só pode ser preso em regra, após a condenação transitada em julgado, a sentença se tornar irrecorrível. Mas eu estou prendendo esse indivíduo antes disso. Então é a exceção da exceção. E onde que eu mostro a urgência de prender esse indivíduo? Nos próximos requisitos que eu vou citar. Eu vou citar agora 4 requisitos que, para prender alguém, pelo menos um deles tem de estar presente. Não é necessária a presença dos 4. Ok? Nós temos, para mostrar a urgência, para mostrar a questão da medida cautelar, eu tenho garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública ou, nós temos outro requisito, garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eu sei que alguém está acabando de escrever garantia da ordem econômica, não tem problema, vou falar dos 4 individualmente, não se pensa, fica tranquilo. Dolosamente eu fiz isso. Falei um pouquinho mais rápido porque eu vou explicar um a um. Vamos começar com o primeiro? Garantia da ordem pública. Gente, o que é ordem pública, hein? Ordem pública. A ordem pública é do planeta Terra, da Via Láctea, da América do Sul, da América Latina, do Brasil, do estado de São Paulo, do Sudeste, de Santos, da Baixada Santista, do bairro Gonzaga. O que é garantia da ordem pública? Esse é um tema e é algo muito genérico. Aí nós vamos fazer o quê? Brasília. Pense em Brasília, Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo fala sobre isso? Garantia da ordem pública é a prisão
preventiva fundamentada para a garantia da paz e da tranquilidade social. Bonito, né? Isso é até poético. A garantia da paz e da tranquilidade social. Paz e tranquilidade social de onde? De onde aquele indivíduo está atuando. Sabe o que significa isso? Garantia da ordem pública. Demonstração que se aquele indivíduo permanecer em liberdade, ele continua a delinquir. Existe no inquérito policial ou existe no processo elementos que comprovam que se aquele indivíduo em liberdade ficar, ele certamente, provavelmente praticará novas infrações. Não é possivelmente, porque se fosse possivelmente, olhe, me dê os pulsos que todos estamos presos. Porque não é possível que você saia daqui e cometa um crime. Sim, você pode atropelar alguém, matar alguém, enfim. Tudo é possível. Pode estuprar, enfim. Mas não é provável. Então, probabilidade é algo mais concreto. Eu preciso ter no inquérito elementos que aquele indivíduo, em liberdade, voltaria a delinquir. Exemplo, nos últimos 10 dias ele praticou 25 crimes. Existe uma urgência de prender esse indivíduo ou não existe? Existe. Garantia da ordem pública. Ele é um indivíduo que não consegue viver em sociedade sem delinquir, ele está demonstrando isso. Então nós vamos acautelá-lo, vamos prendê-lo preventivamente, cautelarmente. Ok? Também é possível que se decrete a prisão preventiva por garantia da ordem econômica. Garantia da ordem econômica. Você que me ouve agora, eu penso que vocês se lembram de um momento bonito do futebol brasileiro, um dos poucos que nós tivemos nos últimos anos. Em 1994 nós fomos tetra. É tetra. Hoje nós somos o 20º, né, do ranking, mas não tem problema. Em 1994, enquanto o Brasil era tetra, o Código de Processo Penal mudava. E aí criaram a garantia da ordem econômica. Eu não sei se foi porque o Romário trouxe no avião um monte de bugiganga que criaram isso. Mas, de toda forma, né, a garantia da ordem econômica serviria para quê? Para prender aquele indivíduo que reiteradamente pratica crime contra a ordem econômica. Tá bom, me dá exemplo. Porque às vezes eu conheço mais a matéria pelo exemplo do que pelo conceito. Então veja o exemplo. Crime contra a garantia da ordem econômica. Já ouviram falar em lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro. Imagine que eu fico ali na porta dizendo, olha, eu estou vendendo aqui uma substância nova, enfim, não é crack, nem cocaína, nem maconha, mas compre que é ótimo. Tá bom, vocês me pagam em dinheiro, o cartão eu não aceito. Tá? Eu digo, agora onde eu coloco esse dinheiro? Numa conta bancária? Não vai dar. O que eu faço? Abro um restaurante. Quantas pessoas entram no meu restaurante? Quantos pratos de comida eu vendo por dia? Quem é que sabe? Ninguém. Alguém já foi fiscalizar um restaurante? Ver quanto faz isso? Abro uma lavanderia. Quantas peças de roupa eu lavo no dia numa lavanderia? Ninguém sabe. Então eu vou lavar dinheiro assim. Pois bem, nesse aspecto, existem também outras formas. Existem crimes do Código de Defesa do Consumidor. Existem crimes tributários. Existem crimes contra a economia popular. Todos envolvem a ordem econômica. Todos esses crimes, né? Olha, ele mandou dinheiro para o exterior, evasão de divisas. Esses indivíduos que reiteradamente praticam essa espécie de crime, criaram essa hipótese de prisão preventiva. Garantia da ordem econômica, porque ele pratica crimes específicos de maneira reiterada. Agora pensa comigo. Respira, oxigena comigo. Por que criar a garantia da ordem econômica? Para proteger a ordem econômica. Mas peraí. E a vida? E o patrimônio? E a dignidade sexual? E a administração pública? E a honra? E a liberdade individual? Olha a besteira que o nosso legislador fez. Não precisaria escrever garantia da ordem econômica, porque ele está protegendo crimes específicos. Já não tem a garantia da ordem pública? Para que serve a garantia da ordem pública? Para prender o indivíduo que
reiteradamente pratica crimes, não importa qual. Vai ser preso preventivamente do mesmo jeito. Pensaram nisso? Dizem que nada na lei é em vão. Isso é. Não tem sentido. Já pensou? Se a moda pega, a gente tinha que dar garantia de tudo. Garantia da vida, garantia do patrimônio, garantia dos crimes contra o patrimônio, garantia do patrimônio. Vida, garantia da vida. Integridade física, dignidade sexual. Entendeu? Então é letra morta. Porque tudo isto está dentro da garantia da ordem pública. Mas ainda há a possibilidade de se prender alguém preventivamente por conveniência. Olha o nome, conveniência da instrução. É até educada a lei, né? Estou te prendendo por conveniência da instrução. Né? E conveniência da instrução criminal. O pessoal do primeiro ano que está entrando agora, instrução criminal, hoje foi julgado um caso que foi dado ênfase pela mídia, né? Um erro crasso, né, de se colocar um caso desse ao vivo. Quem é ao vivo vai absolver o indivíduo. Quem é ao vivo vai aplicar uma pena pequena. Meu Deus. Muito bem. Mas veja lá. Senhores, veja a seguinte situação. Vocês perceberam que testemunhas foram ouvidas? Os acusados foram interrogados, o acusado foi interrogado, vídeos foram passados. Tudo isso é chamado de instrução criminal, é a fase que se produz prova. Então, o que eu quero dizer? Nessa fase que se produz prova, o indivíduo que começa a atrapalhar a produção da prova, ele pode ser preso. Exemplo, na fase de produção de prova, o indivíduo que ameaça uma testemunha, tenta subornar uma testemunha, ameaça um perito, tenta subornar um perito, ameaça um membro do Ministério Público, começa a destruir provas documentais, ele é um indivíduo que está causando grave dano para a busca da verdade no processo. Então, o Código de Processo Penal diz que nessa hipótese, ele teria de ser preso por conveniência da instrução criminal. É urgente, então vamos prender para que ele não mais atrapalhe a instrução criminal. Só que aí tem um detalhe. Quando termina a instrução criminal, ele teria de ser solto. Ele não foi preso para a garantia da instrução criminal? Foi. Terminada a instrução criminal, ele teria de ser solto, claro. Por quê? Porque o motivo da urgência deixou de existir. Agora, o código pensou até legal, mas o termo que ele usou, conveniência da instrução. Eu não prendo ninguém por conveniência. Por conveniência, nós tomamos um sorvete. Não é? Assistimos uma TV. Eu prendo alguém preventivamente, que é a exceção da exceção, por necessidade. O juiz diz, mas hoje é conveniente, porque hoje é quinta-feira. Se fosse sexta, não prendia não, mas hoje é quinta. Não pode. A lei escreve mal. A lei trata mal o instituto. A prisão preventiva é a última hipótese, a pior delas. Então, só prendo por necessidade, como última hipótese. O termo da lei é ruim. E a última hipótese, na regra, que eu posso prender alguém preventivamente, é para assegurar a aplicação da lei penal. Prendo preventivamente para assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal. O juiz é quase um vidente, nesse caso. Como o juiz é quase um vidente? O juiz imagina que se aquele indivíduo, um dia, ele é condenado, ele não será encontrado para cumprir a pena. O juiz é um vidente. Mas como o juiz começa esse trabalho de vidente dele? É fácil. Tem muitos indivíduos que durante o processo, eles deixam de comparecer no processo. Não justificam. Mudam de endereço, não informam o novo endereço. Começa a se desfazer dos seus bens de raiz, ou seja, aqueles bens que dão certeza onde eles estão. Ou seja, ele vende a residência, o imóvel da residência dele. Ele vende a empresa. Ele se separa da esposa. Talvez, dependendo do homem, é até uma bênção isso para ela. Mas, estou dizendo para o juízo,
ninguém sabe onde ele está. E mais, descobre-se que ele está conseguindo um visto para um país que não tem tratado de extradição com o Brasil. E parece que esse indivíduo seria condenado, nós não vamos encontrá-lo nunca. Então, nesse caso, para que esse indivíduo não fique foragido, nós decretamos a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal futura. Tem indivíduos que já fugiram, foram presos, capturados, e não dão segurança que, se soltos, eles não fogem de novo. Então, às vezes se mantém a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão definitiva, né? Para assegurar a aplicação definitiva da pena mesmo. Então eu posso prender preventivamente. Mas você percebeu que, na regra, nós podemos sair daqui hoje, dentro em regra, alguém só é preso preventivamente se o crime tem pena superior a 4 anos, se o crime é doloso, se tem indício suficiente de autoria ou de participação e prova da existência do crime. E pelo menos uma das 4 hipóteses. Pelo menos aliado, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ok? Tudo bem? Muito bem. Mas olha, eu sei que talvez no dia a dia você viu outros casos que não são esses da regra. E existem exceções. Eu vou dizer para vocês que existe uma hipótese de prisão preventiva, e é uma exceção, onde eu prendo alguém, parece absurdo o que eu vou falar, eu prendo para não deixar preso. É isso mesmo. Existe uma hipótese de prisão preventiva no Brasil que serve só para a identificação civil do indivíduo. O indivíduo que está sendo investigado e não fornece dados, elementos suficientes da sua identificação, ou se recusa a fornecer elementos suficientes de sua identificação, ok? Ele poderá ser preso preventivamente. Mas qual é o objetivo dessa prisão preventiva? Identificá-lo. Não é mantê-lo preso. Ele é preso para ser identificado. E quanto é que pode durar essa prisão? 3 segundos? 1 minuto? O senhor está preso? Sim, está aqui meus documentos. Identificado, o senhor está solto. Porque se não for solto, depois identificado, quem comete crime agora é a autoridade que mantém aquele indivíduo preso. O indivíduo que foi preso para ser identificado, que foi identificado e não foi solto, quem comete crime agora é a autoridade que mantém ele preso. A autoridade que mantém ele preso comete crime de abuso de autoridade. Artigo 3º e artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, da Lei 4.898 de 65. Ok? Imagina se esse indivíduo é preso. Documento, ele diz, não vou, não tenho e não falo quem eu sou. Mas o senhor só será solto quando identificado. Então se vira. Eu não falo meu nome, não dou meu documento. E o que a polícia faz? Identifica ele civilmente. Digitais. Daquele indivíduo. Faz identificação civil e libera o indivíduo. Ok? Nós também temos a decretação de prisão preventiva numa outra hipótese. Em caso de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade, que são elas: violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, mulher, criança, adolescente, idoso, deficiente ou enfermo. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas tome cuidado, que o fato de eu ter praticado um crime em violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, deficiente, enfermo, por si só, não gera prisão preventiva. E eu explico por quê. Nós falamos que a prisão preventiva é a última das hipóteses, é a pior das medidas cautelares. Então,
Você praticou o crime com violência doméstica e familiar contra mulher, idoso, criança, adolescente, etc, etc. Muito bem. Decreta a prisão preventiva automaticamente? Não. Eu só decreto a prisão preventiva se medidas protetivas e de urgência não são suficientes para o caso. Exemplo. A mãe está espancando a filha. O prazer dela é espancar, o objetivo dela é espancar a filha. Todo dia ela espanca a filha. Se nós tirarmos aquela mãe de próximo da filha, perfeito. Só que a mãe disse, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, ninguém daqui me tira. E quero ver quem me tira daqui. E continua espancando a criança. Aplicou uma medida para retirar ela do lar, ela disse que não sai. O único jeito é decretar a prisão preventiva. Então nós vamos tomar cuidado, porque eu só decreto a prisão preventiva desde que as medidas protetivas e de urgência sejam insuficientes. Caso sejam suficientes, eu não decretarei a prisão preventiva. Ok? E ainda, nós temos uma prisão preventiva que é muito comum no Brasil, e não deveria ser. O indivíduo foi preso, imagine, em flagrante. Tudo bem? Flagrante, o crime queimando, o crime no momento do seu acontecimento, o crime em chamas, o crime ao vivo. O indivíduo foi preso quando executava a conduta criminosa. O indivíduo foi preso quando esfaqueava a vítima. Preso em flagrante. Preso em flagrante, ele é levado a uma delegacia de polícia. Agora, na delegacia de polícia, nós precisamos documentar isso. Tudo o que ele fez. E tudo o que os policiais viram. Então, se lavra o chamado auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante é feito e é enviado da delegacia para o magistrado, para o juiz. E o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, ele pode fazer o quê? Número 1, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas para ele converter a prisão em flagrante preventiva, sabe quais requisitos apenas ele precisa olhar? Ele precisa olhar apenas se está presente a garantia da ordem pública ou a garantia da ordem econômica, ok? Ou a conveniência da instrução, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Você diz, mas não precisa ser crime com pena superior a 4 anos? Não. Mas não precisa ter indícios de autoria? Por favor. Esse foi preso em flagrante. Esfaqueando a vítima. Foi flagrado. Mais do que isso. Mais do que isso. E ele foi preso em flagrante praticando o crime. Eu tenho os indícios de autoria tão suficientes e a prova da materialidade do crime. E é por isso que ele foi preso em flagrante. Mas o crime não precisa possuir pena superior a 4 anos. Veja que é uma exceção. Porque na regra a pena deveria ser superior a 4 anos. E por último, nós temos a prisão preventiva hoje. Para ser decretada a prisão preventiva, eu teria que olhar para todas as medidas cautelares existentes que não prendem. Hoje, nós temos no Código de Processo Penal 9 medidas cautelares que não prendem. E eu só poderia decretar a prisão preventiva se essas 9 medidas cautelares são insuficientes. Então imagine o seguinte, eu estou cumprindo uma medida cautelar pessoal diversa da prisão. Olha, o senhor está cumprindo uma medida, nós vamos falar dela já. Estou cumprindo uma medida cautelar pessoal diversa da prisão. E eu descumpri essa medida cautelar diversa da prisão. Existem mais 8, são 9. O que o magistrado teria que fazer no Brasil? Resolver o problema de descumprimento de medida cautelar com outra medida cautelar ou com outras. Caso o magistrado perceba que todas as medidas cautelares são insuficientes naquele caso, só assim ele deveria decretar a prisão preventiva. Eu só decreto a prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar pessoal diversa da prisão, se ficar demonstrado que todas elas, sendo aplicadas em conjunto no caso, são insuficientes ainda. Veja o que o nosso Poder Legislativo fez.
O nosso poder legislativo está afastando um pouco a prisão preventiva, está tentando resolver as coisas de outra forma. Por quê? Porque a prisão preventiva é a pior das medidas cautelares. É a exceção da exceção. Só pode ser decretada por decisão devidamente fundamentada. Hoje eu vi um caso que o juiz disse assim, olha, mantenha a prisão preventiva por garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ponto. Eu digo, meu Deus. Ao vivo, não. Estou vendo ao vivo. Garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ele nos explicou por quê. Onde estava a ordem pública? Onde estava? Existe um princípio constitucional chamado princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, dizendo que toda decisão judicial há de ser devidamente fundamentada, quanto mais as decisões judiciais que prendem alguém excepcionalmente antes do trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Gol. Pois bem. Temos corintianos aqui? Opa! Aê! Seria do direito. Muito bem. Olha só. Eu sou ex-corintiano, fui há muito tempo da Gaviões. Fui mesmo. Estive lá, viu? Tamo junto, hein? 4 ontem. 4. Também jogou naquele campo de brinquedo semana passada, perdeu por isso. Mas hoje eu me recuperei, hoje eu sou portuguesa. Portuguesa de esportes. Eu estou afeiçoado à leitura, né? Então portuguesa de esporte? Alguém já foi no campo da portuguesa, no estádio? Eu leio 2 livros por jogo. Não há barulho. Em casa há, o telefone toca. Lá não tem torcida. Né? Às vezes até um apito. Enfim, mas não atrapalha. Mas veja só. Olha, então na verdade, as decisões judiciais devem ser motivadas, fundamentadas. Acabou essa coisa de direito ambiental. Os juízes parecem que são ambientalistas, ou seja, eles não gastam papel mais. Decisão de 2 linhas. Olha, estou te prendendo com 2 linhas. Imagina quando condena, então. Então, veja, é um absurdo. Eles precisam escrever. Eles precisam fundamentar. Olha, estou te prendendo por garantia da ordem pública. E agora eu vou explicar por quê. Porque as folhas tais do inquérito policial consta documento que nos últimos 15 dias a senhora praticou 4 estupros contra 4 homens. Tá vendo como eles são machistas? Você viu como nós somos machistas? Foi a lei penal mudou. Dia 7 de agosto de 2009, a mulher passou a ser considerada possivelmente autora de crime de estupro contra homem, inclusive na modalidade de conjunção carnal, e vocês não acreditam. E o crime é hediondo. A nossa lei não é séria, então. Mas vamos lá. Veja, depois eu vou dar um exemplo de um estupro. Olha só. Vou dar um exemplo. Olha só. Mas senhores, vejam a seguinte situação. E mais ainda, pensem numa investigação. Pensaram? Pense na delegacia, pensaram? Pensaram. E aí eu te digo uma coisa. Quando há investigação no Brasil, quando há inquérito policial no Brasil, não há processo, portanto, ainda, o juiz de ofício, sem ninguém provocá-lo, ele não pode decretar a prisão preventiva. Juiz de ofício não pode decretar a prisão preventiva em época de investigação. Só se for provocado, a não ser se chegar até ele um auto de prisão em flagrante, porque ele foi provocado. Ele precisa falar. Mas fora isso, ele não decreta a prisão preventiva mais. Isso já aconteceu. O juiz podia, de ofício. Mas por que ele não pode mais? Porque o juiz tem uma função, que é julgar. Quem tem a função de investigar é a polícia. Quem tem a função de acusar e atuar como fiscal da lei é o Ministério Público. A defesa tem a função de defender. Se o juiz, lá no inquérito de ofício, decreta a prisão preventiva de alguém que está sendo investigado e a polícia que está investigando não pediu para se decretar a prisão preventiva, o juiz se antecipou alguma coisa que não tem sentido. Extrapolou o que ele devia fazer. É quase a autoridade policial diz assim, não precisa, está tudo bem, eu sei investigar. Quando precisar decretar a prisão preventiva, eu vou fazer a representação. E a lei hoje deixou isso muito claro. Ok? Mas não é só.
A maior novidade de tudo isso são aquelas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Nunca na história desse país nós tivemos medidas cautelares pessoais que não fossem prisões. Nós só tivemos prisões, olha, desde que nós nascemos. Quem nunca ouviu falar em prisão em flagrante? Quem nunca ouviu falar em prisão temporária? Quem nunca ouviu falar em prisão preventiva? Todos já ouvimos falar. Mas só existiam essas medidas cautelares, não tinha alternativa. O que eu quero dizer que até o ano de 2011, até 3 de julho de 2011, qual era a alternativa que tinha o juiz? Ou deixava o indivíduo em liberdade, ou prendia. Basicamente, para trazermos o assunto na prisão preventiva, ou ficava em liberdade ou decretava a prisão preventiva. Não tinha alternativa. Não tinha uma alternativa. Ou seja, olha a diferença. Eu, que assassinei 4, era preso preventivamente. E aquele que tentou matar 1, via de regra, era preso preventivamente também. Não estou dizendo que não deveria ser preso. Mas será que se houvesse outra alternativa, aquele indivíduo seria preso, aquele que tentou matar? Parece que é menos grave o que ele fez do que aquele que matou 4. E aí, pensando em algumas hipóteses, o que o nosso legislador criou? O legislador criou uma medida cautelar que não prende. Ela é um meio termo entre a liberdade, ou seja, ela não é tão branda quanto a liberdade, mas nem tão dura quanto a prisão preventiva. É um meio termo. E aí ele denominou de medidas cautelares diversas da prisão, porque a medida cautelar, prisão, já existe. O que não existiam eram medidas cautelares diversas da prisão, e agora existem. Essas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, que foram criadas no Código de Processo Penal, primeiro, elas também só serão aplicadas em caso de urgência, porque a regra continua aqui. O que é aqui? Aqui é a liberdade. Eu só saio do meu estado de liberdade de maneira extremamente excepcional. Ou seja, eu só posso receber uma medida cautelar pessoal, ainda que seja diversa da prisão, de maneira excepcional. E eu só posso receber a prisão, sofrer a prisão, de maneira excepcionalíssima. A regra é essa, a regra é lá, a liberdade. Mas criaram, de uma forma ou de outra, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. E para se aplicar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é que o crime, a infração penal, possua pena privativa de liberdade. Não importa o quanto. Basta que tenha pena privativa de liberdade. Olha, só para a gente lembrar, o que é... Nós temos 3 espécies de pena privativa de liberdade no Brasil. Reclusão, detenção e prisão simples para as contravenções penais. Para algumas contravenções penais, eu tenho prisão simples. Ok? Mas como é que eu sei que existe isso? Está na própria lei. O tipo penal diz, por exemplo, matar alguém, pena, reclusão. Subtrair para si ou para outro, em coisa alheia móvel, detenção. Reclusão. Ameaçar alguém, detenção. Ok? É a lei que escolhe se o crime tem pena de detenção, reclusão ou prisão simples para algumas contravenções penais. Não importa a quantidade, mas é necessário que haja pena privativa de liberdade. Logo, eu vou dizer uma coisa para vocês. O porte de drogas para uso próprio é crime no Brasil. Porte de drogas para uso próprio é crime no Brasil. Artigo 28 da Lei de Drogas. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Sabe qual é a pena? Não é privativa de liberdade. Aí, se eu portar drogas, eu não tenho pena privativa de liberdade? Não tenho. Quais são as penas do porte de drogas para uso próprio? 1. Uma advertência. Não faça mais isso que faz mal. Ou prestação de serviços à comunidade. Na pior das hipóteses, 5 meses. Ou frequentar cursos que vão te explicar que a droga faz mal. Não tem pena privativa de liberdade. Então não cabe medida cautelar pessoal diversa da prisão.
E muito menos cabe prisão preventiva na regra, porque precisa de pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Legal? Nós tivemos um caso, não sei se vocês viram no começo desse ano, um indivíduo preso preventivamente por porte de drogas para uso próprio, para garantia da ordem pública. Eu digo, mas como é que pode garantir a ordem pública e quem fuma é ele? Quem cheira é ele? Ele não praticava outro crime, só esse. Garantindo a ordem pessoal, enfim, não? Teria que interná-lo, não prendê-lo. Então aí foi solto, assim que o desembargador viu que o juiz tinha decretado a prisão preventiva num crime que não tem pena privativa de liberdade, que nem caberia as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Ou seja, imagina a loucura. Então vamos lá. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, sabe qual é? Vamos lá. A medida cautelar é aplicável contra alguém, não é? Então precisa existir o quê? Indícios suficientes de autoria ou de participação. E precisa haver prova de materialidade delitiva. Você fala, mas é igual a prisão preventiva? Eu digo, elas são irmãs. Uma mais calma do que a outra, mas são irmãs. A prisão preventiva não é uma medida cautelar? É. Pessoal? É. Mas que prende. E a medida cautelar pessoal diversa da prisão é medida cautelar pessoal, só que não prende. Naquela, eu preciso de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Nessa também, é claro. Naquela, a pena, em regra, tem que ser superior a 4 anos, e nessa basta ser privativa de liberdade. Você percebe que aquela trabalha em regra com crimes mais graves e essa com crimes menos graves? Essa aqui não exige que a pena seja superior a 4. Aqui ela exige, em regra. Então as medidas cautelares pessoais, em tese, trabalham com crimes menos graves. Mas o detalhe é, ainda para se decretar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, ela é irmã da prisão preventiva, porque elas são medidas cautelares. O que muda entre as duas é um critério chamado de proporcionalidade. Proporcionalmente, a medida cautelar pessoal diversa da prisão é mais branda do que a prisão preventiva. Mas os requisitos de urgência da prisão preventiva quais são? Garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O nome não é medida cautelar por cautela, por urgência? É medida cautelar prisão e é medida cautelar que não prende. Então o que eu quero mostrar para vocês é que aqui nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, ok? O requisito para decretar a medida cautelar pessoal diversa da prisão são os mesmos da prisão preventiva. Ou seja, eu preciso da garantia da ordem pública. Só que a garantia da ordem pública, nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, ela recebe um nome assim: decreto a medida cautelar diversa da prisão para evitar o risco de novas infrações. E o que é o risco de novas infrações, senão a garantia da ordem pública? E olha, interessante o juiz, né? O juiz já, quando ele diz evitar o risco de novas, ele já está dizendo que essa já foi praticada, mesmo que não julgou. Não é? Olha, estou evitando o risco de novas. Meu Deus, quando ele fala isso no meu caso, e eu estiver sendo aplicado contra a minha pessoa uma medida cautelar, eu digo, meu Deus, esse já condenou. Olha, começou a investigação e diz assim, para evitar o risco de novas infrações, meu Deus, esse aqui eu já cometi, nem tem processo. Muito bem. Ou então, ele decreta a prisão preventiva para a garantia da investigação ou da instrução criminal. Ou ainda, decreta medida cautelar pessoal diversa da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. O que eu entendo é que nós precisamos sair daqui hoje entendendo o seguinte, que os requisitos de urgência para a decretação de uma ou de outra são os mesmos. Os requisitos de urgência. Agora, se eu vou aplicar uma ou a outra, aí é um critério de proporcionalidade. Eu preciso olhar, se eu aplicar, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, elas são suficientes? Não são. Então eu preciso decretar a prisão preventiva.
Ok, mas não é só. Não é só. Para que eu decrete uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, eu decreto contra uma pessoa, não é isso? Porque ele cometeu uma infração penal. A lei diz assim: para se decretar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, nós precisamos levar em consideração, número 1, a gravidade do crime. Gravidade do crime. Escute isso, gravidade do crime. Pense num crime grave, pensou? Deixa eu fazer a seguinte pergunta. Um crime considerado hediondo no Brasil é grave? Um homicídio qualificado é grave? E um roubo seguido de morte, chamado de latrocínio, é grave? Grave, é grave. É crime hediondo. Não é isso? É. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Se não é grave, o nome é muito comprido, mas é grave. É crime considerado hediondo. Estupro com resultado morte. É grave? É grave, é até considerado hediondo. Esses crimes são graves ou não são? São. E aí eu pergunto, e aí nós vamos ter o cuidado que eu quero abrir aqui uma questão com vocês. Quando a lei diz que o juiz tem de observar a gravidade do crime, que gravidade é essa? A gravidade em abstrato, ou seja, se o crime é considerado, por exemplo, hediondo, ele é grave, ponto. Ou a gravidade em concreto, precisa olhar a forma que ele foi praticado. Eu vou fazer a seguinte pergunta: um estupro é grave ou não é? É. E um estupro contra menor de 14 anos, é grave ou não é? É mais do que grave, é grave? Será? Será? Que um estupro, um ato sexual contra menor de 14 anos, é gravíssimo? Você vai dizer, em tese é. Em tese, em abstrato. Venha por caso em concreto. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Imagine eu, com 13 anos e 6 meses de idade. Novo, um adolescente. Arrumei a primeira namorada. E um adolescente já alto, 1,85 m, né? Uma complexidade física, né? Muito bem. A minha namorada, 17 anos. Hã? 17 anos. Está prestes a fazer 18. Não? Mas nós namoramos durante alguns meses sem tocar na parte pudenta do outro. Respeito completo. 300, ele nem achava a parte pudenta dela, já é. Mas olha só, senhores, primeiro que nós uns 3 meses para descobrir onde é a parte pudenta. Agora veja só. Depois de algum tempo de namoro, ela diz: agora estou com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã eu completo 18. E eu ainda com meus 13, né? Naquele esquema do Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Escute lá. O que ela diz para mim: amanhã à noite, como presente de aniversário de 18 anos, eu quero pegar a você. E eu digo: aceito? Ué, não é? Vamos junto? Sabe aquela coisinha de namorado que já um dorme na casa do outro, os pais acham melhor ficar em casa do que sair na rua, sabe? Para não se envolver com coisa errada, beber. Então ele já começa a dormir uma sexta-feira na casa de um, na casa do outro. Isso já vinha acontecendo. Então chega naquele dia, a mãe da moça, né? A minha sogra, ela prepara lá a cama, enfim, né? Meu sogro ali na sala, assistindo TV, né? E eu ansioso. Aí a minha namorada vai até o quarto comigo. Nós adentramos no quarto, temos uma conjunção carnal e depois de 45 segundos saímos. Primeira vez, né? Saio sorridente. E ela, coitada. Ela, coitada. Ela nem sabe. Então veja só. Bandida. Criminosa.
ela acaba de praticar um crime hediondo. Porque a nossa lei diz, se você que é maior de 18 anos, pratica ato sexual contra menor de 14, isso é estupro de vulnerável. Sabe qual é a pena mínima desse crime? 8 anos. Sabe qual é a pena máxima? 15 anos. Bandida. Crime hediondo. Sabe o que deveria acontecer? Do quarto, ela deve sair para a delegacia, da delegacia para um centro de detenção provisória, de um centro de detenção provisória para a cadeia, da cadeia, morra lá. Pergunto a vocês, tem gravidade muito forte aqui? Total. E olha, vou dizer uma coisa, hein? Quem preparou a cama? A mãe? Partícipe? Presa? E o pai? O pai foi omisso. A omissão, artigo 13, parágrafo 2º, é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Por que não invadiu o quarto? Vocês estão entendendo que com isso eu quero mostrar para vocês que nem tudo que se vê é tão grave assim? Quando eu quero dizer o seguinte, será que um crime em tese hediondo é grave assim? Eu estou dizendo que nessa hipótese tem alguma gravidade? Será que eu precisaria decretar a prisão preventiva dessa menina? Não. Será que eu precisaria decretar medida cautelar pessoal diversa da prisão dessa menina? Não. Então o que eu quero dizer é que nós não podemos nos impressionar com aquilo que a lei prevê. Nós precisamos nos impressionar com aquilo que consta dos autos, aquilo que consta no mundo dos autos. A gravidade aqui, da minha citação, olha que loucura, eu citei um crime hediondo e vocês entenderam que nem gravidade tem. O que eu quero dizer então, que a gravidade que se fala para se decretar a medida cautelar é a gravidade em concreto. Analisar como o crime deve ser praticado. Mas ele é menor de 14! Eu digo, muito bem. Eu sou menor de 14 anos. Mas sou maior de 12. Sou ou não sou? Sou. Existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, ele diz que criança é quem? Quem tem de 0 a 12 anos e adolescente, quem tem de 12 anos completos a 18 anos incompletos. E mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz. Ele diz assim no artigo 1º, eu, Estatuto da Criança e do Adolescente, darei proteção integral à criança e ao adolescente. Ponto. Proteção integral à criança e ao adolescente. Ele diz, adolescente que mata alguém, adolescente que trafica, adolescente que rouba, comete ato infracional. Eu não posso chamar de crime. É ato infracional. Mas para o adolescente que comete ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, Lei 8.069 de 90, no artigo 112 diz assim, você não recebe pena, pena é só adulto, mas você recebe medidas socioeducativas. A mais branda é a advertência, não faz mais isso. E a pior delas é a internação por até 3 anos do indivíduo. Aqui no estado de São Paulo, na chamada Fundação Casa. E agora onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? A lei diz que praticar ato sexual contra menor de 14 é estupro de vulnerável. E se eu tenho 12 anos de idade, munido de um revólver, encontro uma mulher de 30, meto o revólver na cabeça dela e estupro essa mulher? Eu pergunto a vocês, eu receberei uma medida socioeducativa ou não receberei? Sim. Receberei. Agora eu vou dar outro exemplo. Depois de estuprar essa mulher, com o mesmo revólver, eu dou 3 tiros na cabeça de outra mulher e 4 tiros na cabeça de outro rapaz. Pratiquei 2 homicídios. Eu receberei medida socioeducativa ou não receberei? Sim. Só advertência, vocês acham? Talvez eu seja internado. Então o que eu quero mostrar é que nem o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que o menor de 14 e o maior de 12 é vulnerável assim. Porque ele admite que ele receba uma medida socioeducativa. Então é por isso que quando nós falamos na gravidade do crime, ainda que ele esteja taxado como crime hediondo, nós precisamos analisar o caso em concreto. Tem de ser analisado com proporcionalidade, tem de ser analisado com razoabilidade. Ok? Então a primeira hipótese é a gravidade do crime. Segunda hipótese,
condições pessoais do agente. Para se aplicar uma medida cautelar pessoal, além de se analisar a gravidade do crime, nós devemos analisar as condições pessoais do agente. O que eu quero dizer é que nós não podemos fazer assim. Olha, aqui na minha vara criminal, funciona assim. Quando chega roubo, dá o carimbo aí. Eu já preparo até o carimbo. Roubo 4 medidas cautelares. Para lá, próximo processo. Furto 1 medida cautelar. Carimba. Peraí, calma, pode parar. Primeiro que aqui ele não está analisando nem a gravidade em concreto, nem analisando as condições pessoais do agente. Aliás, ele não abriu o processo, ele só viu a capa. O que eu quero dizer é que talvez eu tenha praticado um crime em concurso com outra pessoa. Imagine que eu sou reincidente em crime doloso, ok? Reincidente em crime doloso, eu já pratiquei vários roubos e agora fui preso porque pratiquei um furto lá na Praça da Sé em São Paulo. Ali em frente ao Tribunal de Justiça em São Paulo, eu vou lá todo dia e furto alguém, ou roubo alguém. Mas um belo dia, eu furtei ou roubei alguém acompanhado de um senhor de 88 anos de idade, primário, de bons antecedentes, que nunca praticou nada. 88 anos de idade, nada praticou na vida. Deve ser promessa, então, ter praticado um crime comigo. Mas, enfim, ele praticou. Agora, o juiz diz, eu vou aplicar medidas cautelares diversas da prisão. O juiz pode até ter razão, mas será que a mesma medida cautelar para mim serve para o senhor de 88 anos de idade? Imagine que o juiz diz assim, sabe qual será a medida cautelar? Comparecimento diário do fórum. Não pode fazer tudo. É só subir a escada. Foi desse furto de novo. Ou seja, para mim é muito? Não. Mas para esse senhor, nós precisamos olhar as condições pessoais dele. Ele tem 88 anos de idade. Escute mais, olha os dados que eu trago. Ele mora a 35 quilômetros do fórum, recebe um salário mínimo por mês e tem dificuldade de locomoção em razão de doença. Você acha que ele todo dia tem condições de comparecer naquele fórum? Não tem. Nós temos que analisar o indivíduo. Como o próprio nome diz, nós temos que individualizá-lo. Nós temos que analisar as condições pessoais dele. Não é porque um indivíduo e outro praticaram o mesmo crime que eles estão exatamente na mesma condição. Não estão. Um pode ser aquele que executou, o outro só entregou o revólver para ele. Há uma diferença entre o autor e aquele que participa. Você pode ter executado um crime, sabe por quê? Porque eu dei a ideia para você. Falei, por que você não mata alguém hoje? Porque é quinta-feira. Não é? Uma boa ideia. Sugere alguém? Eu digo, sugiro. Olha, você não gosta do indivíduo tal? Por que você não mata ele? Olha, é uma boa ideia. Muito obrigado. Agradecido. Você vai lá e dá um tiro. Há uma diferença muito grande na minha conduta e na sua. Nós vamos responder pelo mesmo crime? Vamos. Eu como partícipe. Eu com a modalidade moral, induzimento, você na condição de autor ou de autora. Nós praticamos o mesmo crime, seremos processados do mesmo processo, mas a nossa condição pessoal é diferente. Nós não podemos dizer, olha, então a mesma medida cautelar para os dois, porque os dois praticaram o mesmo crime. Não! Primeiro nós analisamos a gravidade do crime. O crime é grave, em abstrato e em concreto, mas as condições pessoais são diferentes. Talvez você seja reincidente em crime doloso, um bandido, uma bandida contumaz, uma pessoa que é inadestrável. Não há cadeia que te adestre. Você volta à rua mordendo. A realidade é essa. E eu não, sujeito bom, dei só a ideia. Primário, de bons antecedentes, nunca me envolvi com delito. Mas tive uma ideia. Não executei o crime. Não tenho coragem para fazer isso, não tenho ideia. Mas a minha condição é diferente da sua ainda. Esse é o fato. Você não é um inimputável que eu te utilizo como se fosse uma ferramenta para praticar o crime. Você é imputável, você sabe o que está fazendo. Você é um sujeito que tem conhecimento do que fez. Executou o crime porque quis, não te obriguei não.
Você não agiu em coação moral irresistível, agiu? Agiu? Responda para mim. Não. Viu? Confessar no crime. Viu? Mais fácil. Não agiu, né? Enfim, então nós precisamos analisar isso. Agora, quais são as medidas cautelares que podem ser aplicadas hoje? Olha, são 9. Por óbvio que eu não vou falar das 9 como todo, mas eu vou falar das principais. Uma medida cautelar que foi criada no Brasil é essa que eu já citei, comparecimento periódico em juízo. No prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Comparecimento periódico em juízo. Eles falam, comparecimento em quanto tempo? No prazo e nas condições fixadas pelo juiz. E o que o juiz tem que fazer para fixar o prazo e as condições? Olhar a gravidade do crime e as condições pessoais do agente. Agora, tem juiz também que diz assim, olha, o senhor tem que comparecer uma vez por mês no fórum. Peraí, isso não é medida cautelar? Isso é convite para passeio. Porque um processo no Brasil, via de regra, deveria durar no máximo 2 meses. Se ele me convida para cumprir medida cautelar de 30 em 30 dias, eu vou 2 vezes no fórum. Não existia uma audiência ou 2, então eu já aproveito e vou na data da audiência. Agora, a medida cautelar tem que ser um pouco mais ferrenha. Pelo menos de 15 em 15 dias. De 10 em 10 dias, toda semana, ou até mesmo todo dia. Mas isso depende das condições pessoais do agente e da gravidade do crime, porque talvez só isso seja pouco. Uma outra medida cautelar que foi criada no Brasil é a proibição de frequência a determinados lugares. Proibição de frequência ou de acesso a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indivíduo daquele local ficar distante. Vocês viram um caso desse, mas não foi o juiz que aplicou. Soltaram aí como é que chama? Como é que chama aquela coisa que solta? Sinalizador. Aquele indivíduo que soltou o sinalizador, ele não pode mais em estádio de futebol. Ele é um demente. Ele é um indivíduo perigoso. Proibição de frequência ou acesso a determinados lugares. Gravidade do crime e circunstância dele. Pessoal, condição dele. Agora, esse indivíduo, seria correto proibir esse indivíduo de frequentar, por exemplo, uma ópera? Será que ele vai soltar um sinalizador dentro dela? Não vai! Nós tivemos casos no Brasil que o juiz instrutor está proibido de frequentar aglomerado de pessoas. 3 dias depois eu fui dispensado do trabalho, doutor. Por quê? Porque eu moro em São Paulo e pego o metrô. Tem sentido. Não é? Se ele pega metrô, acabou. E aconteceu, de fato aconteceu. Erro de todo mundo, do juiz, do advogado, que não orientou, do promotor, que também não leu. O indivíduo simplesmente, 3 dias depois, foi dispensado do trabalho. O senhor falou para não ir aglomerar de pessoas, o metrô fica assim em São Paulo. E no trânsito, não posso também andar na rua em São Paulo. Porque aglomeram-se pessoas. Mas aí, ou seja, tem que ser local específico. Local ligado à prática do crime. Houve um tempo, eu vi uma determinada... Eu chegava no hotel, há 2 anos atrás, vi uma final chamada Copa do Brasil. Não vale muita coisa. Mas, de toda forma, um torcedor, era frio, acho que era Curitiba. Estava um frio e diziam que a sensação térmica era -5. E quando eu olho, a câmera filma o indivíduo, ele estava com uma sunga. Me chama a atenção, uma sunga vermelha, sem roupa naquele frio. E aí o repórter narrou, não, ele estava vestido. É que o time dele perdeu e ele estava tocando um instrumento de escola de samba, um surdo, grande, um surdo. Ele jogou na torcida adversária e errou. De tanta raiva que ele tinha porque o time dele perdeu, ele começou a tirar a roupa e atirar na torcida adversária. Até o momento que a câmera chega a ele, ele estava com uma sunga vermelha. E ele, não satisfeito, o que ele fez? Ele estava numa parte mais alta da arquibancada, ele se jogou em cima da torcida adversária, para ver se machucava alguém. Ele errou e caiu no fosso, parece que morreu. Mas, de toda forma, eu quero dizer, se ele não morresse, ele não pode frequentar o estádio de futebol por algum período. Por quê? Por circunstâncias relacionadas ao fato, ele não consegue se comportar.
Agora, proibir esse indivíduo de assistir um filme? Será que ele vai se jogar em cima de alguém porque ele não gostou da cena? Não vai. Proibir esse indivíduo de frequentar um restaurante, uma ópera? Por óbvio que não. Outro exemplo de outra medida cautelar pessoal diversa da prisão. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indivíduo daquela pessoa permanecer distante para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indivíduo daquela pessoa permanecer distante para evitar o risco de novas infrações. Não é lei Maria da Penha isso aqui não. Não é fita métrica. Tem juiz que diz, senhor, está proibido de ficar 100 metros da pessoa. 100 metros da pessoa? Se eu estou almoçando em um local e a pessoa chega, o que eu faço? Saio correndo? Vou preso porque não paguei a conta, enfim. Os juízes não entendem. Você está proibido de manter contato. Manter contato é contato pessoal, Facebook, Twitter, SMS, telefone. E é contato com pessoa determinada, não é só com a vítima. Olha, o senhor está proibido de manter contato com a vítima e com os familiares da vítima, com as testemunhas arroladas pela acusação, com os peritos do juízo. Se o senhor não tiver contato com alguém, eu lhe prendo. Quer ver uma história? Todos nós conhecemos ou ouvimos falar o crime de formação de quadrilha ou bando, certo? Para que haja um crime de formação de quadrilha ou bando, nós precisamos de, no mínimo, quantas pessoas se associando? No mínimo, 4. Muito bem. No mínimo, 4. Eu lembro que eu fui prestar a prova da OAB e caiu isso, né? O crime de formação de quadrilha ou bando exige, no mínimo, quantas pessoas? Eu respondi que era 3. Porque a lei fala mais de 3. E aí eu fui reclamar com o meu professor. Eu falei, é um absurdo, precisa ser anulada essa questão. Ele falou, o que você respondeu? Eu falei, respondi 3. Ele falou, a lei fala o quê? Eu digo, mais de 3. E qual é o crime? Eu falei, quá. Olha que ele falei, quá, eu já lembrei. Quadrilha, é uma quadra, né? No mínimo 4. Então, ou seja, e eu errei na OAB. Então, veja só. Não procurei mais o meu professor. Olha só, a realidade é a seguinte, né? Num crime de formação de quadrilha ou bando, por que o crime acontece? Porque eles se associam. Se associam. Se associam com a intenção de praticar crimes. Pensando em praticar crimes, no plural. A associação com a intenção de praticar crimes já configura o crime de formação de quadrilha ou bando. Eles não precisam praticar os crimes, mas basta a associação com a intenção de. Agora, se a associação deles configura o crime, e eles só estão respondendo o processo porque se encontraram, se associaram, será que seria demais o magistrado proibir, aplicar uma medida cautelar de proibição de contato entre eles durante o processo? Não. O senhor está proibido de manter contato com outro acusado. Por quê? Porque quando o senhor se mantém em contato, houve um crime. Simples assim. Nós temos também uma medida cautelar que é de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Pergunto a vocês estudam à noite, certo? Qual é o período noturno? De que horas a que horas? Muito bem, das 6 da tarde, das 18 horas às 6 da manhã. Certo? Isso é considerado período noturno. Das 6 da tarde às 6 da manhã. Muito bem. Das 6 da tarde às 6 da manhã, esse indivíduo tem de ficar recolhido em seu domicílio. Mas sabe o que a lei diz? Olha como é inteligente o nosso legislador. Fantástico. Ele só ficará recolhido no domicílio se tiver domicílio. É interessante. Mas, e nos dias de folga, vírgula, desde que tenha trabalho. Fantástico, né? Claro, para ter folga precisa ter trabalho. Então veja,
Mas não é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar que quando ele determina que alguém fica recolhido na sua residência no período noturno, nos dias de folga, ficar recolhido no período noturno, quantas horas por dia ele ficaria recolhido? 12 horas, das 18 às 6. E nos dias de folga, 24 horas. Onde eu quero chegar? Nós tivemos a semana passada, não vou comentar o mérito, não me interessa comentar o mérito, mas nós tivemos a condenação de um goleiro de um time de futebol a semana passada, salvo engano, a semana passada. Eu não acompanhei direito. Eu vi um show de horrores naquilo lá. Mas de toda forma, não na condenação, mas na forma de atuar de algumas pessoas. Mas de toda forma, eu fiquei pensando, ele já estava preso ou não estava? Preventivamente ou definitivamente? Preventivamente. E agora ele foi condenado. Mas ainda ele vai recorrer. Mas quando não couber mais recurso, ele já ficou um tempo preso preventivamente. Esse tempo de prisão preventiva será descontado no tempo da prisão definitiva? Sim. Sim. Isso é chamado de detração penal, não é isso? Tudo bem? O tempo de prisão definitiva, o tempo de prisão preventiva, não, é descontado do tempo de prisão definitiva. É mais do que justo, não? É abatido. Mas onde eu quero chegar? E eu que fiquei recolhido 12 horas por dia e nos dias de folga, eu sou condenado definitivamente. Eu posso bater no judiciário e falar assim, ó, bom dia, eu quero abatimento. Aí o juiz fala assim, então vem cá. Artigo 42 do Código Penal. Serão abatidos o tempo de prisão definitiva, o tempo de prisão provisória. E na medida de segurança, o tempo de internação provisória. O senhor cumpriu o quê? Medida cautelar diversa da prisão. Aqui no 42 não está escrito isso, só fala em prisão. Se o juiz seguir a lei, esse indivíduo tem direito a abater? Não tem. Mas aí eu pergunto, o artigo 42 do Código de Processo Penal, o Código Penal, ele diz que serão descontados no tempo da prisão definitiva o tempo de prisão provisória. E eu disse que o recolhimento domiciliar, ele é uma medida cautelar diversa da prisão. Aí vem a minha pergunta. Recolhimento domiciliar é taxado como prisão? Não. Mas a pergunta que eu faço, quando o juiz determina que eu fique recolhido domiciliarmente 12 horas por dia nos dias de folga, ele determinou ou não determinou a privação da minha liberdade? E eu estou privado da minha liberdade de fato? Estou. Ainda que não receba o nome de prisão, eu estou privado da minha liberdade. E agora, o que eu faço? Eu sugiro bater no judiciário e dizer o seguinte, ainda que a lei não fale, de fato eu fiquei privado da minha liberdade. Então eu tenho direito ao abatimento do tempo de privação de liberdade provisória no tempo de pena definitiva. Mas não está escrito no Código Penal. Não está escrito no Código Penal, mas o magistrado não é um rábula. O magistrado tem de interpretar a norma como um todo. De fato, eu fiquei ou não fiquei privado de minha liberdade? Fiquei. Então, o recolhimento domiciliar, ainda que receba o nome de medida cautelar pessoal diversa da prisão, é prisão parcial. Ué. Se o indivíduo é um indivíduo chato, a esposa não junta mais a pena, com a presença dele, 12 horas por dia, e nos dias de folga. Então, veja só. Então, vejam, né, só alguns exemplos que, se essas medidas cautelares pessoais, diversas da prisão, são suficientes, não se decreta mais prisão preventiva. Mas olha, segunda-feira, o que vocês fizeram, lembram? Se não lembram, eu vou lembrar o que o Supremo Tribunal fez. Segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal analisou um caso de um indivíduo que estava preso há apenas 9 anos e 4 meses preventivamente sem julgamento. Nossa, quando é nossa, é bastante.
9 anos e 4 meses. Sem ser julgado. Prisão preventiva. Mas também sabe qual é o estado? Imagina um estado longe. Volta para o nosso. Foi em São Paulo. 9 anos e 4 meses preso preventivamente o indivíduo. Mas ele praticou um homicídio triplamente qualificado. Tá bom. Sabe o que o Supremo disse? Nós sabemos que tem até urgência de mantê-lo preso. Mas ele não pode ficar preso indefinitivamente. Sabe o que o Supremo fez? Falou, substitui essa prisão preventiva por medida cautelar. Puta que pariu. E libertou o indivíduo, claro! O que o Supremo está dizendo? A prisão preventiva não pode ser antecipação de uma condenação. Eu só posso ficar preso, por necessidade extrema. Esse é o fato. O que eu quero dizer é que a lei mudou no Brasil, mas o judiciário continua usando o Word. Como o Word? O documento que já existia, copia e cola. E nós não podemos nos conformar com isso. Nós só vemos notícia de prisão preventiva. Não estou dizendo que não tinha que ser preso. Eu estou dizendo que a gente não vê notícia que foi decretada uma medida cautelar pessoal diversa da prisão. Eu não vejo. E olha que existe. Será que todas as pessoas que são presas preventivamente têm que estar presas preventivamente por 7 anos, por 8 anos, por 9 anos, por 4 anos, por 5 meses? A lei mudou. E o nosso judiciário continua atravancado. Na dúvida, aplica prisão preventiva, prisão preventiva, prisão preventiva, prisão preventiva. A coisa mudou. O sistema é outro. O sistema hoje é de proporcionalidade. A visão tem que ser uma visão constitucional. Analise a hipótese com constitucionalidade. O princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. Aí quem analisa hoje na visão constitucional, fala quem analisa na visão constitucional é constitucionalista demais. Mas peraí, nós vivemos uma ditadura ou vivemos um Estado democrático de direito? E é interessante, eu vejo vários autores escrevendo assim, o Código de Processo Penal está se adequando cada vez mais à Constituição. Ué, vai se adequar ao quê? Ao AI-5, o ato da ditadura? É claro que nós temos que interpretar o direito processual penal de uma maneira constitucionalizada. Certo? Será que isso tudo é verdade mesmo? Será que vocês estão interpretando de maneira proporcional, criando as medidas cautelares pessoais diversas da prisão? Ou então eles estão entendendo que no Brasil um preso custa mais, desde a construção do presídio até então, mais de 80 mil reais um preso no dia a dia. O Brasil precisaria construir, em média, 32 presídios por semestre. E aí nós vamos dizer o seguinte, será que não é melhor a gente criar uma medida alternativa para liberar alguém, para que sobre, para que nós tenhamos um pouco mais de vagas? Porque nós não temos mais vaga para os nossos presos. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos, porque lá privatizou, então a pessoa ganha por cabeça. Para a Rússia e depois é Brasil. Então é claro que toda essa minha conversa de constitucionalidade pode estar esbarrando na coisa mais simples possível. Nós mudamos a lei para compensar a falha do Estado na forma de cumprir pena. Vamos prender! Eu digo, e agora eu vou me... Cada vez que prende alguém, o que eu faço? Eu digo na empresa de segurança, eu digo, se você tem uma cerca elétrica diferente, eles não entendem porque eu falo isso. Eu falo, sabe por quê? Porque o indivíduo que é preso no Brasil, preventivamente ou definitivamente, uma certeza eu tenho. Que adestrado ele não será. Nós estamos agindo como se pegássemos um cachorro na rua, que morde. Aí o que eu faço? Coloco aquele cachorro numa jaula, dou 3 vezes por dia comida. Ainda deixo ele ter uma visita íntima, uma vez por semana. Umas 2 horas de banho de sol. Mas não consigo ressocializar esse indivíduo. Passado 4, 5, 12, 25 anos, eu abro a jaula. Solto ele no meio dessa multidão aí, ó. E amanhã é ele que está cruzando com a gente no shopping. Nós que vamos fechar ele no trânsito. Prisão é a solução? Nós conseguimos ressocializar as pessoas com as penas que nós aplicamos?
Adianta a população ficar na frente do fórum soltando fogos e gritando: justiça, prende! Eu acho que a verdade que interessa não é a quantidade da pena, é a certeza da punição e a certeza que aquele indivíduo de lá só sairá devidamente ressocializado, adestrado. Porque de uma, se nós não vamos adestrá-lo, não vamos colocar lá. Porque nós somos a próxima vítima, tenha certeza. O Estado brasileiro já começou a pagar indenização de indivíduo que foi libertado e matou muitas pessoas. Vocês têm visto isso? Então, onde está a realidade de tudo isso? Numa politicazinha ou na Constituição, interpretando princípios? Eu não sei. Pense você. Mas, olhando aqui para vocês, eu quero abrir um parênteses aqui, já logo mando os parênteses embora, e dizer o seguinte: eu disse que tive informações sobre salas específicas, viagens, pessoas que viajam, que não viajam, enfim, o início e o fim da aula, os dias de aula, e dizendo o seguinte: a satisfação é tão grande de estar aqui, porque eu sempre digo uma coisa de coração. A nossa diferença, professora Carmen, professor Maurício, a minha de vocês, qual é? Nenhuma. A diferença é que nós só estivemos aí primeiro. Não há dúvida que, olhando para mim, não claro para eles, que amanhã nós temos aqui um punhado de gente com muito mais capacidade que eu, sem dúvida. A diferença é que eu sentei aí antes e respeito demais vocês, porque eu sei como não é fácil estar sentado, viajar, fazer prova, preocupado, etc., estudar, não entende a matéria e volta, e falta meio ponto de trabalho, e não sei o quê, e é duro. Ainda mais quem estuda à noite, porque eu estudei à noite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? E tem gente aqui que não tem ninguém na família que fez direito. Na minha família, quem conhecia um pouco mais de alguma coisa de direito tinha ido no cartório reconhecer filho. Quando eu nasci, eu acho. Enfim. É verdade, eu me lembro que muito menino ainda, né? Eu carregava, enfim, roupas, eu entregava roupas, enfim, né? Trabalhava numa lavanderia, e eu ia entregar na casa do advogado, eu olhava aqui, eu tinha vergonha, né? Eles me atendiam: você quer tomar água? Eu não sei nem pegar no copo. Tomar água, vai tomar morro de sede, mas não pego. Enfim. Mas eu quero dizer o seguinte: olhando de certa maneira para todos aqui, uma coisa eu posso dizer a vocês: não importa de onde a gente vem, não. Isso não importa porcaria nenhuma. Importa para onde a gente vai. O caminho para onde a gente vai, sabe onde está? Aqui, ó, dentro de vocês. O ser humano é um ser ilimitado. O limite está dentro de você. Você vai onde você quer. No direito, o que você precisa ter é conhecimento. Você não precisa ter alguém que te indique. Você não precisa ter dinheiro para te bancar. Você precisa ter uma ferramenta de trabalho que nunca irá depreciar, que é o conhecimento. Conhecimento, ele só acaba sendo potencializado dia a dia. E você, saindo daquela porta daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ou daqui a alguns meses, para aqueles que vão formar, você será olhado de baixo para cima e de cima para baixo, de acordo com aquilo que você conhece. Você vale aquilo que você sabe. Não importa de onde você veio, importa para onde você quer ir. Eu tenho certeza que daqui, aqueles que estão entrando agora, daqui a 5 anos, eu tenho absoluta certeza que nós, um dia, talvez nunca mais, iremos nos encontrar. Isso para mim é caro falar, sabe, professora Carmen, professor Maurício? É uma coisa que passa, né? Então você vai, você fala com algumas pessoas que você poderia ter relação, no sentido de amizade, conversar, conhecer um pouco melhor, a gente não tem essa oportunidade.
É um negócio até meio impessoal. Por isso eu paro de falar em direito, falo de vocês um pouco, porque eu sei a dificuldade que cada um aqui tem. Talvez nenhum da família fez um curso superior e está depositando todo o orgulho em vocês, o avô orgulhoso porque tem um neto, o pai porque tem um filho, enfim, fazendo a faculdade. Você que trabalha e está pagando isso aqui igual um maluco. Você que está entrando agora e não sabe nem direito onde é a sala. É porque eu digo, no primeiro semestre, dificuldades são as coisas. Isso é natural. Você no quinto ano que está preocupado, meu Deus, agora eu vou ter que prestar o AB está difícil. Mas de tudo isso se resolve com o remédio. O remédio é perseverança e estudo. Estudar não é fácil. Você é um ser isolado, aquele que estuda. Por mais que você estude em grupo, você acaba sendo isolado, você se pega lendo sozinho. E tudo conspira para não acontecer. Toca o telefone, chega o e-mail, a mensagem. Eu vejo há 13 anos, trabalhando com pessoas que vão prestar concurso público, e eu falando isso lá na PUC, em São Paulo, com os alunos lá, da pós-graduação, enfim, os alunos que estão estudando para concurso público, eles dizem, eu não aguento mais. Eu estou há 3 anos e não aguento mais isso aqui. Estou cansado. Isso é ótimo. Você está chegando lá. Porque se você não cansar, como é que você vai se preparar? Eu quero dizer que não será fácil. Você não sentará um dia, numa tarde, das 2 às 4, durante 2 meses e se torna um jurista. Isso é construído aos poucos, mas com perseverança. Um pouco mais do que o outro. Precisa estudar um pouco mais do que o outro. O mercado lá fora é difícil? Eu acho que não. Eu tenho visto o mercado lá fora e as pessoas não querem mais estudar. As pessoas não querem ler livro. Faça isso. Busca teu futuro. E o teu futuro começa agora. Se hoje servir de algo que eu falei, talvez sirva isso. Você que está no primeiro ano, começa a montar e estudar agora. Você que está no terceiro ano, já tem de começar, porque a faculdade está terminando. E você está no quinto, força, porque esse é teu ano. Se prepare e vê para onde nós vamos. Alcança teu objetivo, porque vai alcançar. Mas não desanima. Não acha que com 6 meses você resolve sua vida. Não acha que com 1 ano você resolve sua vida. E não acha que você estuda para alcançar um cargo e vai parar de estudar. A vida toda você vai estudar. Nós vamos estudar. Eu durmo 8 horas por dia, durmo 7 por um período, durmo 6 por um período. Porque vai dar certo. Vá atrás do seu objetivo. E eu termino aqui, rapidamente, com uma história de um menino que uma perseverança de outra forma. Era um grande advogado. Esse grande advogado, quando ele ia para o escritório, todos cercavam esse advogado. Ele não conseguia peticionar, não conseguia fazer nada. E ele tinha muitos bons clientes que concedia a ele honorários milionários por mês. E o que ele fez? Ele deixou de ir no escritório e montou um próprio escritório só para ele trabalhar na casa. E os advogados trabalhavam no escritório. Só que por conta de trabalhar dessa forma, nasceu um filho dele. Ele não foi na maternidade. Ele não foi no aniversário de 1 ano do filho. De 2 anos do filho. No aniversário de 3 anos, a criança fala, entra no escritório dele e diz, pai, eu preciso tirar uma foto no meu aniversário com você. E ele responde sempre assim, o papai não pode, porque se papai não trabalha, não tem festa, não tem escola. Papai, você nunca foi no futebol comigo, nunca me acompanhou no shopping. Papai tem de trabalhar, senão não tem shopping, não tem futebol. E assim foi no 4º, no 5º. Quando essa criança, no aniversário de 6 anos, adentra no escritório dele e fala, papai, todos os seus familiares estão ali fora, aguardando que você tire uma foto comigo, é meu sonho. E ele responde a mesma coisa de sempre. Não. Papai não pode, porque se papai não trabalhar, não tem festa, não tem foto, não tem futebol, não tem escola, etc. E o menino, triste, com os olhos embargados, começa a deixar o escritório. O pai, até de uma certa forma, se comove e chama o filho. O pai, assim, na parede do escritório, ele tinha um mapa-mundi. Ele tira o mapa-mundi, rasga aquele mapa-mundi em dezenas de pedaços, dá para o filho e diz assim, ó, quando você montar um mapa-mundi, eu tiro a foto com você. Desacreditando a criança de 6 anos que tinha um objetivo. 5 minutos depois, aquela criança de 6 anos de idade adentra na sala com o mapa-mundi montado. E ele questiona a criança quem
montou para a criança. Ela disse que foi ela. E estavam montados continente por continente, oceanos, países. E o pai questiona, mas como você montou que você não conhece os continentes? Ele diz, você está enganado. Do outro lado,